Boa tarde, estamos começando aquele nosso encontro gostoso das terças à tarde. Eu sou Silvia Cancherini e junto com Floriane Stricker e Karen Ab, nós seguimos até às 16 horas aqui com o programa Mulheres Poderosas. Hoje uma convidada poderosa, a doutora Renata Soifer-Kreiser, que é uma psicóloga e psicoterapeuta na linha da psicologia analítica de Jung. Boa tarde, doutora Renata. Boa tarde. É um prazer tê-la aqui. A gente vai conversar de um assunto que está muito em pauta, né? Que é a dependência emocional exagerada. É o nosso tema de hoje. Flor, você tem aí um histórico, né? Temos um breve histórico da nossa convidada, Renata Soifer, ela é psicóloga e psicoterapeuta, né, na linha analítica de Jung, graduada, pós-graduada e com mestrado em andamento pela PUC. Já concluí. Já concluí? Muito concluí. Bom. Ela atende jovens, crianças, adolescentes, familiares. Casais. Para ter uma terapia em grupo ou individual que a pessoa possa se tornar mais humana com ela mesma, se entender e talvez levar a sua vida com mais liberdade, né? Se aceitando melhor. Com certeza. Legal. O que mais? Bom, dá boa tarde pra Karen, né? Meninas, ninguém falou boa tarde pra mim. E para os nossos internautas também. Sejam todos bem-vindos e queremos sempre a participação de vocês aqui no chat. É isso Bom, aí. vamos lá. O internauta, já temos o internauta aí cadastrado. Ainda não, mas são todos muito bem-vindos. Por favor, entrem. Você já ouviu aquela famosa frase, nenhum ser humano é uma ilha? Com certeza já, não é? Pois é, somos seres sociais por natureza, buscamos constantemente criar, manter e renovar os nossos elos emocionais, seja na vida afetiva, familiar ou na vida social. Quando bem equilibrada, essa dependência emocional, ela é saudável e reflete de uma forma positiva na qualidade de vida das pessoas. Mas o que fazer quando não existe um equilíbrio entre autonomia e dependência do outro? O que fazer quando carência vira pavor de solidão? Então a gente vai desenvolver aqui esse tema hoje, não é, Karen? É isso aí, vamos mostrar como você pode se livrar desse fantasma da solidão. E sem depender sempre do outro para ser feliz, viver né? de forma Principalmente. saudável, né? Bem resolvida, né, doutora Renata? Com certeza. É uma diferença muito grande. Agora me conta uma coisa, eu abri o programa falando da linha que você trabalha, psicologia analítica de... É Jung ou Jung? Jung. Tá, então consertando Jung. Eu gostaria que você falasse rapidamente para os nossos internautas e telespectadores exatamente o que é essa linha, a que ela se propõe. Então, a psicologia analítica do Jung, ela surgiu com um derivado da psicanálise do Freud. Então o Freud e Jung, eles trabalhavam juntos e eles começaram a desenvolver a teoria. Chegou num dado momento, o Jung começou a discordar de algumas ideias do Freud, principalmente com relação à questão do símbolo. O conceito de símbolo do Freud era diferente do conceito do símbolo do Jung. E a partir dessa ideia, o Jung começou a desenvolver uma nova teoria, que ele deu o nome de teoria de psicologia analítica. E aí eles romperam e o Jung continuou desenvolvendo essa teoria, aí vieram outros conceitos diferentes, como o conceito de inconsciente coletivo, que o Freud era contra, né? E aí deu origem a uma nova teoria psicológica. E a que essa teoria se propõe, Renata? Posso te chamar de Renata? Vamos tirar essa história do doutora, né? Na verdade eu ainda não sou doutora, né? Eu sou professora porque eu fiz o mestrado, mas quem sabe um dia é o doutorado. Então, a que se propõe é entender, estudar o ser humano, a melhorar a qualidade de vida das pessoas, a entender as dinâmicas de relacionamentos, de funcionamento psíquico. E tem a ver, assim, como é a parte do Jung, o que tem a ver com sonhos? Ah, sim. Então, um dos elementos que a gente trabalha muito é com os sonhos, porque os sonhos, eles são, vamos dizer assim, eles têm muitos símbolos que são a linguagem do inconsciente. Então, para você ter acesso ao inconsciente, você pode verificar através dos sonhos o que está acontecendo nesse E inconsciente. os tais significados, né? Sim, aí você vai trabalhar junto com o cliente para dar um significado.
para esses símbolos. Essa é a diferença entre o Freud e o Jung. É que muita gente se interessa por essa questão dos sonhos, quer identificar sempre, vai até num livrinho de autoajuda que vê o que significa, mas não é assim, Não, né? não é. Então, olha, uma coisa que a gente pode mostrar bem a diferença entre o Freud e o Jung é essa questão do símbolo. Por quê? Para o Freud, o símbolo esconde algo. Para o Jung, o símbolo revela algo. É muito diferente, entende? Então, não é que, por exemplo, para o Freud, se você sonhar com um chapéu, por exemplo, então vamos ver o que está por trás desse chapéu. Acho que o chapéu tem a ver com, sei lá, com a figura do pai, a figura masculina, alguma coisa assim. Para o Jung, não. Ele vai tentar ver na pessoa o que aquele chapéu significa para aquela pessoa, naquele momento, naquelas circunstâncias. E olha, a gente está desviando um pouco da nossa história aí, aliás, dá uma boa pauta isso, viu, Flor, sobre a gente falar sobre os sonhos, a análise, né, dos sonhos, né, Karen? Primeiramente, queria dar boa tarde para a Regina, nossa internauta. Ela entrou com uma perguntinha aqui, que nós já vamos responder. Antes de tocar nesse assunto, que ela perguntou, gostaria de saber se a falta ou excesso de atenção na infância pode causar dependência emocional nos relacionamentos maduros. Só um minuto, Regina, nós já vamos responder isso. Antes disso, doutora Renata, eu vi uma matéria no portal da Rede Psy que falava sobre simbiose, né? Então dizia que a dependência emocional já surge dessa simbiose, dessa relação da mãe com o filho. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho dessa dependência emocional e falasse como ela evolui ao longo da vida. Então, o bebê, quando ele nasce dependente da mãe. Porque ao contrário de outros animais, ele não tem a condição de sobrevivência imediata. Então você precisa dos cuidados da mãe, da amamentação, né, da atenção e tudo mais. Com o tempo, a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai deixando de ser tão dependente da mãe. Aí precisa haver um trabalho, tanto por parte da mãe como por parte da criança, para que ela possa ser um ser individual e diferenciado. Só que isso só vai acontecer se essa dinâmica permitir isso. Então a mãe precisa permitir que a criança seja ela mesma, ou ser individual, separado, e a criança também precisa conseguir se desligar da mãe. Então é um processo. O pai, muitas vezes, é um promotor desse processo, porque na hora que ele entra no meio dessa relação, querendo estar com a mãe, querendo estar só com a criança, ele promove essa separação, vamos dizer assim, com o tempo. Até um rompimento. É um rompimento Agora, necessário, né? Pegando um gancho nessa história, eu acho que a gente responde a Regina, né? A gente tem um autor que eu gosto muito, é um autor neo-junguiano, chama Erich Neumann. Ele dizia que o excesso de atenção ou a falta de atenção são prejudiciais para o desenvolvimento psíquico da criança. Então você pode ter um problema de dependência emocional em consequência do excesso ou da falta de atenção. Isso pode acontecer. Mas aí é uma coisa assim, muito genérica, né? Pode acontecer? Pode acontecer, mas precisa estudar cada caso, né? Eu não sei a que exatamente ela está se referindo, então, né, Regina? casos da infância, eles podem estar refletindo na vida adulta da pessoa. Sim, com certeza. Na maioria das vezes é o que geralmente acontece. Qualquer trauma, qualquer recordação que a criança tem no seu período de, vamos dizer, conhecimento ou a construção do eu, ela pode refletir na sua vida. Depende muito como aquela criança vai vivenciar aquilo. Então, por exemplo, você pode pegar duas crianças diferentes que passam por situações muito parecidas. Uma pode levar isso numa boa, superar, sei lá, não pegar nada muito sério e tocar a vida. A outra pode supervalorizar aquele evento, achar que aquilo é um problema muito grande, precisar trabalhar isso na terapia e tudo mais. Então, na verdade, é difícil, a não ser que seja um trauma muito grande, você falar que foi por causa de um evento específico. Em geral, é a relação que vai se estabelecendo, ou as relações que vão se estabelecendo no decorrer da vida do indivíduo.